Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e a gente vai agora para a nossa quinta aula de programação neurolinguística, os sistemas de representação, acessos oculares, empatia, rapport e fundamentos sensoriais. Esse é o curso de PNL, nós estamos na nossa quinta aula. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nós iremos já começar a nossa quinta aula de programação neurolinguística. Só compartilhar a tela aqui com vocês, nós já iremos começar a nossa aula. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Programação neurolinguística. Só compartilhar a tela, a gente já começa a nossa aula. Então, como eu falei no início, meu nome é Paulo, sou formado em administração, tenho um mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística, e essa é a nossa quinta aula. O tema da aula é sistemas de representação, acessos oculares, empatia, rapport e fundamentos sensoriais. Vamos então para o início da nossa aula. A primeira frase fala assim: sistemas de representação, acessos oculares, empatia, rapport e fundamentos sensoriais. Os sistemas representacionais, se as portas da percepção fossem purgadas, tudo seria mostrado como é infinito. William Blake. Nós temos filtros, como nós vimos nas aulas anteriores, que atrapalham a nossa percepção do mundo. Então, nós temos essa percepção. Se você é formado em direito, você consegue, o seu filtro, tudo que você olha, analisa, não é questão. Deixa eu tirar o som aqui do meu celular, para não atrapalhar a aula. Se você é formado em direito, toda a sua visão de mundo é pautada por leis. Então, tudo que acontecer, você vai analisar. O Código Penal diz isso, o Código Civil diz isso, a Constituição diz isso, o Processual Civil diz isso. Você vai analisar o mundo através das leis. Se você é um arquiteto, você vai ter aquele filtro da questão de construção, de engenharia, de arquitetura. Você vai tudo analisar onde você passar, no lugar que você viajar, você vai analisar aquelas construções, porque você é formado ou em arquitetura ou em engenharia. Todas as construções que você olhar, você vai analisar através desse filtro, dessa percepção. E aí por diante, se você é músico, se você é formado em música, você é um maestro, ou você toca piano, teclado, flauta, não importa o instrumento musical, todas as músicas que você ouvir, todos os cantores que você ouvir cantar, você vai analisar, nossa, esse cantor está afinado, esse cantor não está tão afinado. Você vai ter esse filtro através da sua formação, seja ela de nível superior ou técnico, ou qualquer curso que você já fez, você vai analisar o mundo através desses filtros. Quanto mais informação você tiver no seu repertório, maior será esse filtro de percepção, maior você vai ter. Imagine que você não tivesse nenhum filtro desse. Você ia analisar uma criança. Uma criança, quando ela está aprendendo, tudo é novidade. Então, tudo ela quer absorver, tudo ela quer aprender, tudo ela quer perguntar. Quando a gente passa para a fase adulta, a gente já perde essa curiosidade, porque quando a gente era criança, os nossos pais brigavam com a gente quando a gente ficava perguntando o porquê de tudo. Então, quando você cresce, você perde isso de criança, essa curiosidade, essa forma de perceber o mundo. A criança, tudo é novidade, e o adulto já perde essa percepção. Então, se esses filtros fossem tirados, você ia ver o mundo como ele é infinito. Cada detalhe, cada sabor de comida, cada paisagem, cada foto, cada imagem da natureza, cada rio, oceano, mar, você ia perceber cada detalhe, você ia olhar para cada detalhe. Então, como diz a frase, se a percepção fosse purgada, fosse retirada, tudo seria mostrado como infinito. O mundo que a gente vive ele é vasto e a gente tende a perceber isso unicamente por alguns filtros que nós temos. Se a gente começar a ter mais curiosidade para perceber o mundo da forma como ele é, nós iremos aprender, conhecer e evoluir cada vez mais na nossa vida. Há pessoas que inconscientemente usam o canal visual de modo que se concentram mais nas informações que chegam através da visão e se lembram mais do que veem e também se comunicam através de termos visuais. Outros utilizam o canal auditivo. Acontece a mesma coisa, se concentram mais na informação auditiva do que nas pessoas dizem. E se lembram mais dos detalhes auditivos e a linguagem é influenciada por esses termos.
Finalmente, as pessoas priorizam o canal sinestésico, gosto, cheiro, tato, sensações internas, codificam suas experiências exteriores com matizes sinestésicos e assim recordam e se comunicam. Linguagem e sistemas de representação. Connor Samuel, 2007, afirma que as pessoas usam palavras para descrever os seus pensamentos. Por isso, a escolha delas indicará qual sistema representativo empregamos. Essas palavras de base sensorial, adjetivos, verbos, advérbios na PNL são predicados. O uso frequente de um determinado tipo de predicado indicará o sistema de representação favorito de alguém. Então, se a pessoa é mais sinestésica, mais do tato, ela vai usar predicados no sentido de coisas que para pegar. Se ela é mais visual, ela vai falar: "Oh, você viu aquilo? Você viu aquilo?" Eis ela falar, mesmo que seja de qualquer forma, ela vai falar: Você viu aquele filme? Ou você viu aquela música?" Porque ela é visual. Agora, se ela é no sentido auditivo, ela vai falar: "Você ouviu aquela música? Você ouviu o que aquela pessoa disse?" Se ela é visual, ela vai falar: "Você viu o que aquela pessoa disse?" Se ela é sinestésica, ela vai só falar mais no sentido: "Nossa, como tá calor, como tá frio, como tá." Então ela vai usar mais sensações sensoriais, de acordo com o seu campo, o seu predicado que é mais forte. Se é visual, auditivo ou sinestésico. Visto isso, o segredo da boa comunicação não é tanto o que é dito, mas como é dito. Além disso, para obter uma melodia, devemos concordar com os predicados de outras pessoas. Então, como diz a frase, o importante não é o que é dito, mas como é dito. Então, se você tem que conhecer a pessoa que você conversa, se a pessoa é mais visual, você tem que chamar a atenção. Olha essa imagem, olha essa situação. Se ela é mais auditiva, você deve falar: olha, escuta isso aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se ela é mais sinestésica, você tem que usar o tocar mais na pessoa. Falar: presta atenção nisso aqui, tocar no ombro dela, no braço. Chamar a atenção na parte mais sinestésica. Então você tem que analisar a pessoa que você conversa, se ela é mais auditivo, visual ou sinestésica, e utilizar esse campo para que você consiga ter mais resultados com essa pessoa. Os acessos oculares, além de predicados, existem outros sinais que podem fornecer informações sobre o nosso sistema diretor. Tais sinais são visíveis em todo o nosso corpo e muda dependendo do que como pensamos. Esse é um caminho de via dupla, ou seja, a maneira como pensamos afeta nossos corpos, usamos nosso corpo, afeta a maneira como pensamos. Além disso, não podemos esquecer dos movimentos oculares que se desviam em diferentes direções de forma sistemática de acordo com os pensamentos. Então, a pessoa, os movimentos oculares dos olhos, está falando. Quando a pessoa tende a não ter certeza do que ela está dizendo, ou ela estiver mentindo, ela tende a colocar o olhar dela para baixo, quando ela não tem certeza. Então, ela tende a olhar para baixo, desviar o olhar, porque ela não tem certeza do que ela está falando, ou ela está omitindo ou mentindo alguma informação. Então, o campo visual mostra muito do que a pessoa está dizendo, se o campo visual está concordando com as suas palavras. Alguns estudos neurológicos mostram que ambos os movimentos laterais e verticais do olho parecem estar associados com a ativação de diferentes partes do cérebro. Os padrões são os seguintes: quando a maioria das pessoas destas movem os olhos para cima e para a esquerda, buscam por imagens vistas anteriormente, ou seja, é um processo de acesso de imagens visual recordado. Então, quando a pessoa ela movimenta os olhos, como está falando, para a esquerda ou para a direita, ela está buscando algum tipo de imagem através dos seus olhos. Ao mover os olhos para cima ou para o lado direito, cria uma imagem juntando peças que provavelmente nunca as viram. Está construindo uma visão visual construído. Quando os olhos se movem na altura da meia cabeça, à altura dos ouvidos, e para o lado esquerdo, indica o processo de recuperação auditiva de palavras ou sons lembrados. Auditivo recordado. Se os olhos se movem na altura da meia da cabeça,
para o lado direito indicam construção auditiva de frases ou sons. Auditivo construído. Se os olhos se movem para baixo e para a esquerda, a pessoa está ascendendo a um diálogo interno acerca de valores, princípios, juízos e avaliações. Diálogo interior. Quando os olhos se movem para baixo e para a direita, acende a percepção sinestésica, sentimentos, sensações, odores, sabores e emoções. Sinestésico interno. Vamos falar um pouco agora sobre rapport. O que é rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que significa relação. Representa gerar empatia, ou seja, uma relação de confiança, harmonia dentro de um processo de comunicação no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para interagir, trocar e receber informações. Quando eu fazia a faculdade de administração, eu tinha naquele momento extrema facilidade de fazer contato com as pessoas, de comunicar e fazer novos amigos, colegas, influenciar, transmitir mensagens. E tinha alguns colegas que eram mais próximos que falavam assim: Nossa, você já está aplicando a técnica de rapport. O rapport nada mais é do que você fazer uma boa amizade, você conseguir fazer boas relações para conseguir construir relações, conseguir vender o seu produto, vender o seu serviço. Então, quando a pessoa cria rapport, ela consegue fazer esse contato visual, sinestésico com a pessoa. E, na verdade, existe vários tipos de rapport. Quando você tem que, se a pessoa fala rápido, você tem que buscar falar rápido como a pessoa fala. Se ela fala mais devagar, você deve buscar falar mais devagar. Se ela fala mais baixinho, você deve buscar falar mais baixo. Se ela fala mais alto, você deve buscar falar mais alto para você acompanhar. Mas tudo de uma maneira natural, a qual ela não perceba que você está fazendo uma mímica. Se ela cruzar os braços, você deve cruzar os braços também. Se ela apoiar o braço em algum lugar, você apoia também. Você faz de uma maneira natural para você criar uma sintonia com essa pessoa. E na verdade, nós iremos ver nos próximos vídeos, o rapport não é somente você falar. Na verdade, se você for um bom ouvinte, você vai conquistar muito mais as pessoas. Existe um livro que lá mais à frente no curso eu vou estar mostrando, mas eu já vou falar ele, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ali fala de técnicas, de formas de você fazer e falar as coisas para você fazer amigos e influenciar pessoas. Você realmente conseguir conquistar a confiança das pessoas, vender o seu produto, o seu serviço. E tudo isso o rapport ajuda você a criar essa sintonia. É algo que você deve praticar. Se você trabalha com vendas, ou atendimento ao público, ou você dá aula, ou qualquer trabalho que você lida com pessoas diretamente, o rapport ele vai te ajudar muito nisso, para você criar essa sintonia com as pessoas. E tudo isso você vai pegar esse conhecimento que você vai estar adquirindo agora e você vai colocar em prática, você vai testar. Muitas vezes você vai acertar, muitas vezes você vai errar, mas você vai colocar em prática e você vai conseguir criar essa sintonia com as pessoas e influenciar elas. Nós iremos ver nos próximos slides um pouco mais sobre rapport. A empatia e o rapport, o sentimento de identificação com algo ou alguém. A capacidade de identificar-se com alguém e partilhar os seus sentimentos. Nível de empatia. Encontramos diferentes níveis de empatia que vão desde um acompanhamento superficial até honestidade sem uma implicação total a nível mais profundo. Quando se atinge este nível mais profundo, sente-se da mesma forma que expressa a emoção, como se estivesse vivendo tudo em primeira pessoa. Pautas para estabelecer sintonia. Como podemos entrar no círculo de comunicação? Respeitar e apreciar o modelo de mundo da outra pessoa, mantendo a nossa integridade. Na educação, terapia, aconselhamento, negócios, vendas, treinamento, sintonia ou empatia é essencial para estabelecer uma atmosfera de credibilidade, confiança, participação, onde se possa responder livremente. Então você vê em várias áreas, deu exemplo aqui, a educação, a terapia, aconselhamento, negócios. Se você está fazendo uma terapia com uma pessoa, a sessão de coach, você é um psicólogo, você é um professor ou qualquer área, você deve saber ouvir as pessoas. Porque se você souber ouvir as pessoas, você vai criar essa sintonia. E muitas vezes nós ouvimos a pessoa já querendo julgar aquilo que ela está falando. Às vezes ela está falando errado,
mas aí você pega e julga ela, você corta, você mata toda a iniciativa dela de falar. Alguns dias eu dei palestra para adolescentes e muitos dos adolescentes falaram, tinha adolescentes muito inteligentes que respondiam tudo, que participavam. Falei, nossa, que menino inteligente. Mas nem tudo que ele falava ou nem tudo que os outros falavam estava certo. Mas eu não corrigia eles naquele momento para não matar a vontade deles de falar. Se eu falasse, não, isso aí que você está falando está totalmente errado. Às vezes não estava totalmente errado, estava meio certo. Mas se eu matasse ali aquela iniciativa dele, talvez no próximo palestrante que ele assistisse, ele não ia ter a iniciativa de participar, de falar, de comentar. Então, às vezes, você julga as palavras da pessoa e você mata toda a iniciativa dela, a vontade dela de participar e de falar. Então, quando a gente escuta a pessoa sem julgamento, você aprecia ela, você está incentivando a ela a continuar a falar, a pesquisar, a estudar, a participar em grupos. Mas quando ela é podada, ela fala assim: eu não vou mais participar, porque as pessoas não estão dando o meu devido valor. Então, a sintonia vai ajudar você a criar isso em você saber ser um bom ouvinte e você vai ser uma pessoa que vai ajudar a desenvolver o potencial de cada pessoa, sabe, sendo um bom ouvinte. O que é importante para estabelecer um bom rapport? A atmosfera de confiança, aceitar semelhanças e respeitar diferenças da outra pessoa. Predisposição a querer entrar em sintonia. Rapport consiste em demonstrar ao outro: sou igual a você, pode confiar em mim. Tipos de técnicas de estabelecer rapport. Verbal, conectar com o mesmo sistema de representação da outra pessoa, utilizar a mesma linguagem. Como eu falei, o tom de voz, a velocidade, a frequência, a linguagem. Se você está num grupo de advogados, num grupo de executivos ou num grupo de pessoas que moram em comunidades, em periferias, e você procurar utilizar a mesma linguagem desses grupos, você vai conseguir criar um raporte, porque eles estão acostumados. Se você for na Faria Lima, no Centro Financeiro de São Paulo, lá a linguagem é totalmente diferente. É só você assistir canais, vídeos no YouTube sobre o mercado financeiro. Vai ver que a linguagem deles é outra. Agora, se você entrar no STF, STJ, e você vê a linguagem dos ministros, dos juízes, você vai ver que é já uma outra linguagem também. Sendo que tanto a linguagem de executivos como de juízes, elas se parecem assim porque uns usam termos de outro, porque tanto o meio corporativo está muito ligado ao meio jurídico. Mas você vai ver que cada grupo, se você for um grupo de médicos, enfermeiros, cada um vai usar um tipo de linguagem diferente. Então, para você criar essa sintonia, esse raporte, procure conhecer qual é a linguagem desse grupo. Não adianta você fazer uma palestra para estudantes de ensino fundamental e você querer usar uma linguagem empresarial totalmente, sem você usar uma linguagem simples. Você vai ter que buscar qual é a linguagem dos adolescentes, quais são as gírias, qual são a forma deles se posicionar. Se você descobrir tudo isso, vai ser muito mais fácil de você criar uma sintonia, um rapport e transmitir a sua mensagem para eles. Bem, como as crenças por meio da recapitulação não verbal, acompanhar com movimentos corporais, ou seja, os movimentos das mãos, cabeças, olhos, músculos faciais. Por outro lado, também é importante acompanhar a respiração, sincronizar com a disposição apresentada. Então, o rapport é uma arte, é uma ciência. Se você conseguir criar essa sintonia, você vai ser bem recebido e aceito em qualquer lugar, porque você vai se adaptar à linguagem, aos tipos daquele grupo, daquela pessoa, e você facilmente vai conseguir. Se você chegar num grupo religioso, de alguma religião, você vai ter que usar termos religiosos: justificação pela fé, salvação, graça, amor, perdão, gratidão. Você vai ter que usar termos, linguagens do meio teológico, porque se você não usar esses termos, esse grupo não vai te receber tão bem. Então, cada grupo que você for participar, que você for interagir, busque conhecer quais são a linguagem desse grupo, porque você vai conseguir se interagir de uma maneira mais fácil, ser aceito, criar essa sintonia e rapport e se desenvolver dentro desse grupo. Técnica para estabelecer rapport.
Linguisticamente, use as palavras que irão coincidir com o seu canal favorito de percepção. Por exemplo, visual, você pode ver o que tanto explicar. Auditivo, parecer bem o que eu te digo. Então, visual, você pode ver o que eu tento te explicar? Você está mostrando para a pessoa ver o que você está tentando explicar. Auditivo, percebe bem o que eu te digo? Então, a pessoa percebe, você está ouvindo bem o que eu estou te dizendo? Sinestésico, como você se sente com este tema? Então, você falou de um tema polêmico, de um tema difícil de entender, de um tema triste, e aí você pergunta como você se sente com esse tema. Aí a pessoa vai falar, eu me sinto muito triste, eu me sinto muito preocupado com essa situação. Então, você consegue criar essa sintonia através da linguagem que você utiliza. Interessante você ter uma escuta ativa. Devemos nos concentrar lendo a mensagem a nível global da pessoa, com quem queremos estabelecer o raporte. Para escutar ativamente com empatia, temos que esquecer de nós mesmos, nos concentrar nos sentimentos e emoções do outro, além de entender a mensagem e os motivos dos seus sentimentos. Para tal essencial a existência de retroalimentação. A retroalimentação é você estar sempre perguntando para a pessoa: é isso mesmo que você está dizendo? Eu estou entendendo? É isso que você está falando, uma mensagem? Você está se sentindo triste, preocupado? Você está sentindo isso do que você está dizendo? Aí a pessoa é realmente isso. Eu entendi, é isso que você está falando? Você está querendo dizer isso mesmo? E aí você reitera para a pessoa, dá um feedback, mas sempre mantendo uma escutativa, deixando a pessoa falar a todo momento, escutando com todos os campos, escutando com os olhos, com os ouvidos, com a sua linguagem corporal e sem julgamento. Uma escuta ativa é essencial para um profissional que trabalha com coach, com terapia, com vendas. Às vezes a pessoa pensa que o vendedor é um bom vendedor, aquele que fala muito. Mas o bom vendedor é aquele que faz boas perguntas, escuta o cliente e deixa o cliente falar se ele é isso mesmo que ele está gostando. E quando o cliente se sente que ele está sendo ouvido, às vezes o cliente não é nem bem ouvido nem pelo cônjuge, nem pela esposa, nem pelo esposo, nem pelos filhos, nem pela família, nem pelos amigos. E naquele momento ele vai a uma loja e o vendedor escuta ele atentamente. E essa escutativa, ele se sente apreciado, ele se sente valorizado, ele se sente entendido. E aí, finalmente, ele realiza a compra. Então, a escutativa é essencial para você, se você trabalha com o público em geral, para você obter os resultados que você tanto espera. O feedback ou retroalimentação, esclareça, pergunte, participe. Para isso, pode ser utilizado recurso literário da paráfrase, ou seja, a explicação do conteúdo de um texto para esclarecer ou facilitar a assimilação da informação, em todos os aspectos que consistirá em repetir em suas próprias palavras o que foi dito. Isso significa que, então, isso que eu entendi corretamente com esta ação, não só esclarecemos o conteúdo da mensagem, como mostramos. Interesse, apoio, companhia, compreensão, fazendo com que a pessoa não se sinta sozinha em sua situação atual. Recapitular é resumir, ordenar o que foi manifestado anteriormente, com maior extensão. Uma boa maneira de gerar sintonia é repetir o conteúdo das informações, resumindo, simplificando, centrado no principal e no importante, de maneira ordenada e estruturada. Para recapitular, muito importante estar atento às palavras ditas pela pessoa. Já foi falado tudo isso no comentário, como eu expliquei. Palavras-chave são aquelas com alto conteúdo emocional para a pessoa, uma vez que são articuladas com mais ênfase e podem ser diferenciar da pronúncia das demais palavras. Então, existem palavras-chave que vai ajudar você a se conectar melhor com a pessoa. Para isso, você deve conhecer quais são essas palavras-chave dessa pessoa que você conversa. Então, foi essa nossa quinta aula de programação neurolinguística. Nos vemos na próxima aula de programação neurolinguística. Deixe o meu abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.